Olá, torcedor. Estamos aqui para trazer mais novidades do querido Alviverde. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever nesse canal. Bora para as notícias. A Supercopa do Brasil de 2023 pode ser disputada nos Estados Unidos. A cidade de Orlando surgiu como possibilidade de sediar a partida entre Flamengo e Palmeiras, no próximo dia 28 de janeiro. Além da Flórida, opções domésticas como Brasília, Recife e Salvador também estão na briga. O local desta edição do torneio será definido pela CBF em conjunto com os dois clubes participantes. Foi o que garantiu o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, em entrevista em GE no último mês de dezembro. Gustavo Gomes deve ser o próximo jogador a ter sua renovação anunciada. O contrato com o capitão hoje é válido até o fim de 2024, mas como o nosso palestra publicou, as conversas estão adiantadas para o aumento. O empresário do paraguaio de 29 anos já disse que o zagueiro não tem interesse em sair. Desde o fim do ano, o Verdão prolongou os contratos de Marcelo Lomba até o fim de 2023, Mike até o fim de 2024, Luan até o fim de 2024, Rafael Veiga até março de 2027, Rony até o fim de 2026 e Dudu até o fim de 2025. A renovação com o camisa 7 foi a grande novela do fim de ano palmeirense, mas as partes enfim chegaram a um acordo. O contrato de Dudu acabava em 2023 e ele agora pode ficar até 2026, caso atinja a meta de jogos em 2025 para a nova renovação, esta automática. Bem, trocamos a tela, trocamos o fundo para o Palmeiras, porque o Palmeiras jogou 2 vezes hoje, você sabe? 2 jogos treinos, 2 resultados iguais e 3-1. Pois é, vamos dar uma olhada, a gente tem os lances aí, o jogo treino na academia de futebol, o primeiro deles de manhã contra o São José. Os gols do Dudu, aniversariante, parabéns Dudu, 31 anos, Atuesta e Breno Lopes. Muitas modificações, né, foram 3 times, eu estou falando do primeiro jogo, no primeiro jogo foram 3 escalações diferentes. Não dá para saber exatamente o que está na cabeça do Abel Ferreira, se vai mudar. Daqui a pouco a gente vai mostrar um time base. De qualquer forma, havia vencido o Suzano já no meio de semana. E é bom ver os jogadores em campo já trabalhando, já pensando no Campeonato Paulista, né? Aí ao contrário do que a gente falou do São Paulo, tem trabalho aplicado, né? Tem trabalho de um certo tempo, a gente pode não saber o que está na cabeça do Abel, mas dá para montar um time base praticamente sem o Scarpa e só com o Rafael Veiga na função e a entrada desse grande garoto aí, o Endrick, né, que é uma grande promessa do futebol brasileiro. Palmeiras repetiu esse resultado depois contra o Desportivo Brasil, mais 3-1. Também na academia de futebol, é isso, 2 jogos treino, um de manhã, um de tarde, rodando todo mundo. É estratégia também para poupar a rapaziada e botar todo mundo para jogar, inclusive o pessoal do time sub-17, porque o sub-20 está na Copa São Paulo, então imagina a alegria do garoto jogar com os profissionais. Ao lado dos ídolos, né? E como tem que ser, todo mundo rodando as redes sociais, até brincavam, né? O Atuesta fez gol, quero ver quando for para valer. Dá uma quebrada nessas coisas, vai construindo a história também a partir disso, né? A partir dessa convivência, dessas oportunidades que os jogadores têm. O Breno Lopes também outro, fazia tempo que não aparecia, né? Para não dizer desde aquele gol na final da Libertadores, ele, quem sabe não é uma temporada que ele possa contribuir um pouco mais. Jogos não vão faltar. E o Flaco Lopes, um jogador também que chegou por um bom valor, né? Vamos ver também, vale o que a gente falou para o Galopo, de repente um estrangeiro que chega ao Brasil, se adapta ao país, vamos ver se também se encaixa bem neste Palmeiras, que não tem contratação, mas não parece ser visto como um problema para o técnico Abel Ferreira, né? Ele gosta de trabalhar a equipe, as peças que ele tem. E a gente, mexendo as peças que ele tem, escalou esse time aí, que é o time base do Palmeiras, o Everton, o Marcos Rocha, o Gomes, o Murilo e o Piquerez. Aí na meiuca, Danilo, Zé Rafael
tem o Rony de um lado, o Dudu do outro, o Scarpa saiu, o Veiga entra no lugar. Essa é a maior possibilidade, é o que todo mundo enxerga como uma possibilidade principal aí para o Palmeiras em 2023. E a novidade é o Endrick lá no ataque. Talvez em alguns jogos usando o Flaco Lopes, mas esse é o time que parece ser titular, não? Com isso, a volta do Rony às origens, né? Como jogador de lado, o Rony se descobriu centroavante, foi descoberto centroavante até por uma necessidade desse elenco, nem ele sabia que era centroavante, mas enfim, foi muito útil naquela função. São poucas peças, você falou, o Palmeiras não teve reforços, mas teve muita manutenção, manteve seus principais jogadores, tem aí o Endrick por 1 ano e meio, muito pouco tempo, né? Você pensar em termos de futebol, há 1 ano e meio aqui a gente estava discutindo o São Paulo Futebol Clube daquele título paulista que valeu uma temporada, quer dizer, é nada, é o tempo que a gente vai ter o Endrick aqui. Então eu espero que ele seja bem aproveitado para o bem do futebol brasileiro e mundial, que esse garoto promete muito. E precisa o Veiga voltar bem para não ter a história da falta do Gustavo Scarpa, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Gustavo Scarpa, que na derrota do Nottingham Forest na Copa da Inglaterra jogou bem, ganhou muitos elogios também. A gente vai mostrar aqui no Sport Center. Mas essa é a única temporada que a gente vai ter o Endrick completo, então, de janeiro a dezembro. Aproveite bem. Você acha que tem assim, que ele também tem que usar esse período? Você acha que o fato de estar indo para o Real Madrid pode mexer com a cabeça dele? Normalmente, quando a gente vê esse tipo de coisa, não tem problema, né? O Vinícius Júnior, por exemplo, continuou bem no Flamengo. Ultimamente a gente tem... Geralmente essa coisa do cara estar com a cabeça em outro lugar acontece quando ele é até mais veterano, né? A gente tem casos de jogadores aí, inclusive em transferência interna no Brasil mesmo, que estava encerrando passagem por um clube para ir para outro. No caso do próprio Palmeiras, né? O Lucas Lima, quando saiu do Santos, tinha esse problema. Agora, o caso mais parecido mesmo é o do Vinícius Júnior, com a vantagem de que esse menino Endrick tem uma boa cabeça, né? Até agora, todas as atitudes dele foram muito corretas, inclusive atitudes pensando na carreira, relacionamento com outras torcidas, como tem conduzido as coisas na carreira dele. Eu acho que isso não vai ser um problema. O problema maior talvez seja a pressão da torcida de querer vê-lo muito e mais. Isso acontecia com o Vinícius Júnior também. O Vinícius Júnior já era do Real Madrid quando praticamente nem tinha jogado pelo Flamengo. E havia muita cobrança, né? Cobrança da torcida em cima do técnico, depois cobrança em cima do próprio jogador, que sofreu um verdadeiro bullying das torcidas adversárias e hoje está mostrando o seu valor da Europa. Eu acho que no caso do Endrick não vai ter grande problema, não. Ele é um garoto com uma cabeça muito boa. O Endrick foi relacionado pela revista 442, numa lista de 50 jogadores, foi colocado entre os 5 melhores, entre os 5 jogadores mais promissores do futebol mundial. Não é pouca coisa. Tem o Vitor Roque também nessa lista. A gente interessa ao Barcelona, a gente vai falar sobre isso já, do jogador do Atlético Paranaense. Ainda mais partindo dos ingleses, né? O primeiro da lista, aliás, merecidamente é o Bellingham. Mas ele sempre tem olhos muito eurocentristas, né? Cada vez que um garoto brasileiro consegue uma brecha ali no top 5, isso tem que ser destacado. Eu fico me perguntando se ele tivesse sido contratado pelo Real Madrid, se ele estaria nessa lista, nessa posição, entre os 5 melhores. Dependia do que ele tivesse feito lá. Eu acho que está muito vinculado a isso, né? O caso do Vinícius Júnior, por exemplo, ele muitas vezes é esquecido em eleições de temporada, mesmo tendo feito bastante coisa pelo Real já. O Vinícius Júnior? Mas ele foi o 8º colocado na lista dos melhores da Europa, né? Então, ele foi o melhor brasileiro disparado. Mas na época a gente achava que ele merecia até mais. Você diz lá atrás? Seria, logo que chegou. Ele teve momentos aí, demorou para ganhar confiança, né? Sim. Não só lá, como aqui também. Muito bem. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário e se inscreva nesse canal, ativando o sininho para ficar por dentro das novidades.